O surgimento do Estado de Israel em 1948 foi patrocinado pelas potências imperialistas. Obviamente que tinha como objetivo o surgimento do Estado de Israel, frear o nacionalismo libertador e o anti-imperialismo árabe. E claro, tudo isso aconteceu com a cumplicidade das monarquias autoritárias e corruptas da Península Árabe. Como avançou o Estado de Israel? Ele avançou ocupando um território onde viviam os palestinos, e para isso foi necessário praticar já o terror de Estado contra aqueles povos que lá viviam. Suas vilas foram destruídas, suas terras roubadas e sua sociedade erradicada. Portanto, o Estado de Israel é um Estado fundado sobre a expoliação e a ocupação colonial do território palestino. Inclusive, nos primeiros anos, até houve esforços de judeus progressistas e socialistas que pensaram em construir um Estado democrático e com espaços não capitalistas, como, por exemplo, os kibbutz. No entanto, essa ideia foi vencida e ali apareceu um Estado teocrático, belicista, expansionista, racista, terrorista. Enfim, um Estado sionista. Agora, o que é o sionismo? Na realidade, o sionismo é um movimento judaico que tem por finalidade a reconstrução da Casa Nacional Judaica na Palestina, cujo símbolo é a colina de Sião, que fica em Jerusalém. Portanto, o sionismo está no mesmo nível do colonialismo, do apartheid e do racismo, porque o povo sionista se considera eleito por Deus e se considera superior aos demais. Se considera um povo que faz história enquanto os outros carecem dela. Se considera um povo civilizado enquanto os outros são bárbaros. E, portanto, se é um povo que faz história, se é um povo civilizado, obviamente que as terras têm que ser para eles e não para os incompetentes, que na visão sionista seriam os palestinos. Claro que todo esse Estado, dentro desta visão, ele tem como objetivo a solução final para os palestinos, ou seja, o desaparecimento e a anulação dessa comunidade. Por isso que os líderes do Estado sionista judaico, desde o começo até hoje, são líderes que têm as mãos sujas de sangue. E, obviamente, deveriam ser julgados pelos crimes que cometeram, como foram os nazistas. E aí eu colocaria desde Davi Ben-Gurion, que é considerado o fundador do Estado de Israel, passando por Levi Eshkol, Moshe Dayan, Menachem Begin, Ariel Sharon, Ehud Barak, Isaac Rabin, Shimon Peres e este último, que se chama Benjamin Netanyahu. Obviamente que todos esses líderes, que são considerados líderes pela história oficial, dentro de uma visão crítica, são criminosos de guerra e, portanto, devem à humanidade. E precisaria para todos estes senhores um novo tribunal de Nuremberg, como neste tribunal foram julgados os nazistas. Os sionistas fazem com os palestinos o que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E claro, Israel, a partir de então, passou a fazer contínuas guerras de agressão e passou a ocupar sistematicamente o território palestino, pouco se importando com as decisões da Assembleia Geral da ONU e desrespeitando olimpicamente o direito internacional. Por isso afirmo, sem medo de errar, que o Estado de Israel é um delinquente internacional. Ele, por exemplo, bombardeou Teherã, capital do Irã, ele invadiu o Líbano para assassinar palestinos refugiados, ele proíbe a pesca a mais de 4 quilômetros da costa de Gaza para maltratar os palestinos que vivem no gueto de Gaza, que é um campo de concentração a céu aberto.
Ele destrói as casas e as plantações dos palestinos, principalmente as oliveiras centenares com as quais eles têm uma relação histórica. Ele constrói residências de colonos, principalmente na Cisjordânia, dividindo a região em pedaços e evitando uma união geográfica entre si e impedindo um Estado palestino livre e soberano. Ele realiza atos de pirataria em alto mar contra barcos que levam ajuda humanitária às pessoas em Gaza, matando os tripulantes destas embarcações. Ele bloqueia Gaza, impedindo o seu comércio e o seu trabalho. Ele deixa Gaza às escuras, inviabilizando o funcionamento de hospitais, postos de saúde e locais que abastecem o povo com água. Ele impede o armazenamento de comida, ele aposta na propagação de epidemias, enfim, ele quer o fim do povo palestino. É claro que a fonte de toda esta violência nasce em 1948 e se consubstancia em 1967, com a guerra que Israel fez e ampliou o seu espaço territorial. Eu diria que assim como os Estados Unidos usou a doutrina do Destino Manifesto para ocupar mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do território mexicano, eu diria que assim como Hitler defendeu o Lebensraum, que é a ampliação do espaço vital alemão sobre a Áustria e a Polônia para exercer a sua soberania e a sua economia, hoje Israel, usando as mesmas teorias do Destino Manifesto e do Lebensraum, usa o sionismo para ampliar este espaço que ele chama para si vital. E claro, põe aí um componente religioso, porque se considera um povo eleito por Deus. Na realidade, na Alemanha não aconteceu um holocausto contra os judeus. Aconteceu um genocídio contra os judeus, como também se deu um genocídio contra os ciganos, contra os eslavos, contra os deficientes físicos, contra os dementes, contra os comunistas. Por que contra os judeus um holocausto e contra os demais um genocídio? Não, foi um genocídio. O conceito de holocausto ele foi construído no pós-guerra para apresentar o judeu como um povo que sofreu os horrores do nazismo, esquecendo-se, obviamente, dos outros povos que passaram pelo genocídio. Deste modo, os judeus querem dizer que foram só eles que sofreram e, portanto, eles têm o direito de buscar um território. E este território é buscado a qualquer preço, porque foi um povo que sofreu a solução final. Bom, os ciganos também sofreram, os eslavos também sofreram, os dementes também sofreram, os deficientes também sofreram, os comunistas também sofreram. Portanto, estão todos no mesmo patamar. Obviamente que a construção do Holocausto, feita pelos judeus sionistas, eles se consideram únicos a sofrer isso no mundo. E por isso aí existem dois dogmas principais que sustentam esta estrutura do Holocausto. Coloco sempre a palavra Holocausto entre aspas. O primeiro dogma é: o Holocausto marca categoricamente um acontecimento histórico único. Não é verdade. O Holocausto marca o clima do ódio irracional e eterno dos não-judeus aos judeus. Não é verdade. A propaganda do Holocausto pelo mundo ela entra principalmente na mídia comandada pelo capital judaico mundo afora e, claro, tanto é que nos Estados Unidos nós temos 7 museus sobre o Holocausto, sendo um enorme em Washington, e não tem nenhum museu nos Estados Unidos sobre a escravidão negra. Não tem nenhum museu nos Estados Unidos sobre o genocídio sobre os indígenas. Não tem nenhum museu nos Estados Unidos praticamente sobre a Guerra Civil Americana.
E por que eles comemoram lá o Dia Nacional do Holocausto? Eles que comemorem o Dia Nacional da Libertação dos Negros, o Dia Nacional em que os indígenas se levantaram em armas. Mas New York Times, CNN, enfim, as grandes mídias dos Estados Unidos, aonde o capital judaico dentro dela está, fazem com que muitas vezes os Estados Unidos tenha na sua estrutura de poder mediático e na sua estrutura de poder financeiro um grupo de judeus tão forte, tão importante, que muitas vezes o próprio Estado estadunidense prejudica a si próprio e passa a defender os interesses expansionistas do Estado de Israel. Portanto, nós temos que lutar e dizer que a indústria do Holocausto, termo cunhado pelo judeu Norman Finkelstein, é uma indústria que precisa ser rejeitada, porque além desta construção ideológica, o Holocausto serviu para que muitos judeus gananciosos acumulassem dinheiro de indenizações do Estado alemão, dos bancos suíços e de empresas que lucraram com o trabalho escravo judaico durante a Segunda Guerra Mundial. E este dinheiro, inclusive, nem foi passado para as famílias dos judeus que sofreram esse tipo de exploração, mas ficou na mão de alguma associação e, obviamente, essas associações se enriqueceram. Portanto, condenação total ao termo Holocausto e, claro, defender o termo genocídio. Na realidade, o Estado de Israel adota uma política internacional com os demais países que é uma política de terror de Estado e de proteção às ditaduras. Dou alguns exemplos. Israel apoiou a ditadura de Anastácio Somoza na Nicarágua durante os anos 70, quando grupos de camponeses lutavam contra este regime que massacrava as pessoas que viviam no campo. Anastácio Somoza era financiado, era abastecido com armas vindas de Israel. Quando os sandinistas derrubam esta ditadura e os saudosos deste regime vão para Honduras e lá organizam o exército dos Contra, apoiado pelos Estados Unidos, Israel financia este exército, arma este exército para derrotar um Estado democrático que começou na Nicarágua em 1979. Israel também patrocinou o governo dos Esquadrões da Morte em El Salvador, que liquidava os camponeses que exigiam um Estado democrático. Israel também patrocinou a ditadura de segurança nacional na Guatemala, que praticava genocídio contra os indígenas. Israel também se associou, principalmente as suas empresas, na assessoria aos paramilitares da Colômbia e na assessoria aos narcotraficantes da Colômbia, porque ambos, paramilitares e narcotraficantes, combatiam os movimentos guerrilheiros. Portanto, a política internacional de Israel na América Central e na América do Sul é uma política internacional contra os interesses populares latino-americanos e a favor das ditaduras de segurança nacional que, junto com os Estados Unidos e Israel, defendem, obviamente, interesses imperialistas na região. Israel também apoiou o regime do apartheid na África do Sul. Inclusive, Fidel Castro várias vezes comentou que Israel havia passado arma nuclear para os racistas da África do Sul, tanto que, quando os cubanos lutavam no sul de Angola contra as invasões sul-africanas, eles tinham equipamento contra a radioatividade, pois estavam preparados para enfrentar uma possível bomba nuclear naquela região. Agora, diante de todo este quadro, qual seria a solução para o problema?
Israel não quer solução para o problema. Israel evita o caminho da negociação. Israel cerra, fecha, impede todos os caminhos quando eles se aproximam, obviamente, de uma negociação. E aqui eu quero dizer bem claro que o Hamas aceita o Estado de Israel, mas quer um Estado palestino tão livre e tão soberano quanto o Estado de Israel. Por isso, a meu juízo, o Hamas não é um grupo terrorista. O Hamas é um grupo de resistência, assim como foram os judeus no gueto de Varsóvia. Eu diria então que a solução seria, em primeiro lugar, a criação de um Estado palestino livre e soberano. O que isso quer dizer? Um Estado que possa ter a sua política internacional a partir dos seus interesses, um Estado que tenha as suas forças armadas, um Estado que tenha portos e aeroportos, que se comunique com o mundo. Esse Estado precisa ter a sua capital em Jerusalém Oriental. Esse Estado não pode ser separado no seu território. É preciso que haja uma ligação entre Gaza e Cisjordânia territorial, uma ligação livre. Esse Estado tem o direito de permitir que todos os palestinos espalhados pelo mundo retornem. Esse Estado tem que ter o direito de ser livre e soberano. E claro, dentro desta situação, o Hamas e o Fatah e todos os grupos palestinos aceitam. O que não pode ocorrer é um Estado humilhado, vilipendiado, sem soberania. Enquanto Israel dispõe de 250 ogivas nucleares, eles querem que o Estado palestino, que não tem soberania, lute com espingarda pica-pau. Isso é impossível. Portanto, a solução está dada. Quem resiste a ela são o Estado de Israel e os Estados Unidos. E, professor, como é que o senhor analisa essa maneira como a mídia manipula a informação, muitas vezes fazendo crer que é justamente o Hamas que é o radical, os palestinos que são os loucos e que estão atacando Israel? Na realidade, os judeus sionistas aprenderam alguma coisa com o grande marqueteiro nazista Joseph Goebbels, que durante a implantação do nazismo na Alemanha defendia a tese de que 1000 mentiras repetidas, obviamente que uma delas se torna verdade. Israel aprendeu com o Estado alemão. E esses sionistas repetem hoje o que os nazistas fizeram ontem. E claro, eles tiveram o cuidado de ocupar a mídia no mundo, tanto é que no estado de Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul tem a RBS que representa os seus interesses. E ocupando esta mídia, eles defendem a todo momento que o Hamas é terrorista e que Israel é um estado democrático. Não é verdade. É preciso buscar uma nova visão e aí, claro, hoje eu diria quem faz isso é a mídia alternativa, são as redes sociais e são todos aqueles que divulgam uma ideia diferente. Tanto é que eu diria, neste conflito entre Gaza e Israel, quem venceu foi Gaza. Foi o Hamas. Claro que é um preço muito grande, mais de 2.000 palestinos assassinados, mais de 500 crianças mortas, mas o mundo hoje, na sua grande maioria, rejeita o sionismo israelense. E não há canto do mundo em que não haja uma dura crítica a Israel. Mas, no entanto, não basta a crítica. É preciso um boicote comercial a todas as empresas israelenses espalhadas pelo mundo. Infelizmente, estes judeus sionistas comandados pelo governo de Israel só vão sentir no momento em que houver pressão sobre a economia. Por outro lado, a gente já começa a perceber dentro do próprio Estado de Israel muita oposição a esse Estado, sejam os historiadores do primário à universidade, que ensinam uma história
diferente, fazem o revisionismo e são perseguidos, sejam os comunistas, sejam os progressistas, sejam aqueles que não querem mais um Estado belicista. E claro, toda vez que se manifestam nas ruas e toda vez que fazem suas passeatas, são obviamente perseguidos pelo Estado sionista.